Olá, vamos resolver um problema envolvendo o teorema dos resíduos. É o seguinte problema: calcular a integral da função 1 sobre a mais b cosseno de t ao quadrado de 0 a 2π, onde a é maior que b, que é maior que zero. Bom, essas condições a gente vai entender logo mais o porquê que nós estamos usando essas condições. Pois bem, então essa integral aqui. Para usar o teorema dos resíduos, eu preciso de um caminho fechado. E no caso que a gente tem aqui essa variável t assumindo valores de 0 até 2π, uma forma natural de fazer isso é interpretar essa variável como uma variável angular e fazer uma mudança de variável de t para um z, onde z é da forma exponencial de i vezes t. Ora, z da forma exponencial de it, onde t vai de 0 a 2π, essa é uma parametrização de uma circunferência de raio 1 e centro 0. Tá? Então, para t entre 0 a 2π, z igual a exponencial de t é uma circunferência c de raio 1 e centro 0. Então, está aí o caminho fechado que a gente precisa para usar o teorema dos resíduos. Então, é só fazer essa mudança de variável aqui nessa integral. Bom, para isso eu vou escrever aqui t em termos de z, então aqui ó, it é log de z, passo o i para o outro lado, então fica menos i, então t é menos i log de z, e como eu vou precisar calcular a derivada de t em relação a z, já estou fazendo isso aqui, isso é menos i sobre z. Né? E também vou precisar aqui escrever cosseno de t em termos da variável t, isso também não tem dificuldade, porque usando a definição do cosseno de t, isso é exponencial de it, mais exponencial de menos it sobre 2, exponencial de it é o meu z, exponencial de menos it é z a menos 1. Tá? Então, o que eu tenho que fazer agora é substituir isso nessa integral. Então, nós vamos ter a nossa integral aqui, ela é o a que está aqui, o b, o cosseno de t, eu acabei de escrever a expressão dele, que a gente acabou de ver, tudo isso ao quadrado, e onde está dt, isso é a derivada de t em relação a z, que é esta aqui, vezes o dt. Então vamos dar uma simplificadinha nisso aqui, este i, esse 2 que está aqui, vou colocar o 2 aqui embaixo, então vai ficar um 2 no denominador, que na hora que eu tirar ele ao quadrado, ele vai para o numerador da minha fração. Né? Então esse 4 que está aqui, então aqui tem esse menos que veio aqui e esse i está aqui. Tá? Então vejam, eu peguei também, coloquei esse z, vejam, o z, quando eu coloco, onde está aqui, esse z está aqui, e aqui esse z a menos 1, z mais z a menos 1 é z quadrado mais 1 sobre z no denominador, e aqui onde estava o 2a, coloquei z em cima e z embaixo. Tá? Então vejam, esse z é esse z aqui. Onde está esse a, por causa que eu tinha dividido por 2, ficou 2a. E como eu estou colocando um z no denominador, então fica 2az sobre z. Então, 2az sobre z é esse termo que estava aqui. E, vejam, aqui z mais z a menos 1, isso é z quadrado mais 1 dividido por z. Z quadrado mais 1 dividido por z. Tá? Então, tá tudo certinho aqui. Eu vou pegar agora esse z, eu vou tirar ele desse quadrado aqui, então ele vai cancelar e vai ficar um z no numerador. Tá aqui. Então, esse z saiu aqui, com esse z ficou z quadrado, com esse z, fica um z nesse denominador que vai para o numerador da fração. E aqui, fica bz quadrado, 2az, que está aqui, mais b, esse aqui. Portanto, agora, teorema dos resíduos. Quanto que é isso aqui? Tá? Isso aqui, essa integral dá 2πi, aí esse menos 4π que está aqui, a soma dos resíduos desta função, tá? Então esta função que está aqui, a soma dos resíduos que estão dentro de quem? Estão dentro da minha circunferência de raio 1. Né? Veja que a integração agora é numa circunferência de raio 1, centro 0. Tá? Então eu preciso achar agora os zeros que estão aqui, né? Então aqui os pontos singulares são os zeros desse denominador. Né? Então, zero do denominador e encontrá-los e identificar quais deles estão dentro dessa circunferência de raio 1 e centro na origem. Pois bem, vamos fazer isso então. Está aqui, preciso calcular isso. Então, z quem que é? É menos 2a, mais ou menos o 2a ao quadrado, que está aqui, menos 4, o a vezes o b, né? Quando a gente fala a, b e c, né? Então, essa parte vezes essa aqui. Então, menos 4b quadrado. Dividido aqui pelo 2b. Isso aqui é igual, olha, pegando a sobre b aqui, 2 com esse 2 cancela, passo esse b aqui para dentro, veja, fica 4b2, então fica, o 4 com 4 cancela, fica 2 sobre b2, que é o que está aqui, e menos 4b2 com 4b2 menos 1, tá? Então essa é a expressão, tá? Então esses aqui são os dois
pontos singulares. Os dois pontos singulares são esses. Como eles são reais, veja. Aqui, agora sim. Tá? Veja, agora a nossa hipótese. A nossa hipótese é que A e B são positivos. Bom, isso não é tão aqui de importante, mas... né? Veja, são por causa daqui, né? Mas aqui, para a gente saber se eles são aqui, no caso que eles são reais, a gente falou que A é maior do que B. Essa é a hipótese que a gente está fazendo. A maior que B. Ora, se A é maior que B, isso aqui é maior que 1. Menos 1, isso aqui é uma quantidade positiva. Portanto, é algo real. Então aqui, essas duas raízes são reais. Tá? Então elas são reais e vou chamar uma de x1, que é a que eu vou tomar com sinal positivo, e a outra x2, essa com sinal negativo. Então vejam, elas são reais porque eu estou supondo A maior que B. Se fosse ao contrário, isso aqui seria menor do que 1 e ia dar um número negativo, então ia dar raízes imaginárias. Tá? Então vamos localizá-los. Então, como eu falei, A maior que B maior que 0, então A maior que 1 e isso aqui é maior que 1. Essas duas desigualdades aqui eu vou usá-las. Tá? Mas enfim, são essas que estão aqui. Então o que acontece? Vamos ver quem que é o produto. Para localizá-las, eu vou calcular o produto x1 vezes x2. Por que eu vou fazer isso? Porque pela forma dessas duas raízes, eu vou usar aquela identidade. O A quadrado menos B quadrado é A mais B multiplicar A menos B. Não são esses A's e esses B's. Vamos trocar, né? Alfa 2 menos beta 2 é igual a alfa mais beta que multiplica alfa menos beta. Pronto, assim fica melhor, né? Bom, então, vamos usar isso aqui. Então, é o quadrado aqui no meu primeiro, menos esse outro ao quadrado. E vejam, fica menos A sobre B ao quadrado, que é A sobre B ao quadrado, mas com isso ao quadrado vai ficar menos A sobre B ao quadrado. Então, esses termos aqui, o A e o B com esses aqui, eles vão se cancelar. E aqui vai ficar o menos 1, com esse menos vai ficar mais 1, que é o que está aqui. Então, vejam, o produto das minhas duas raízes reais, ela é 1. Ora, então, só escrevendo em termos de módulo, né? Então, mas olha, vamos ver agora para analisar o módulo, né? O módulo vai ser mais fácil a gente ver isso, olha. Então, se elas duas, o produto das duas é 1, obviamente o produto dos módulo delas também é 1. E aqui eu tenho, quem é o módulo de x2? Veja, vamos voltar aqui e achar o x2. Veja, x2 menos A sobre B menos a raiz. Na hora do módulo, esquece o menos, né? Tá? Então, ó, fica mais, posso usar o sinal positivo nos dois lados. E agora, essa quantidade aqui, veja, ela é maior do que 0. Tá? Essa é maior que 0 porque A é maior que B. Então, se isso aqui é maior que 0, tudo isso aqui é maior simplesmente do que A sobre B, porque isso é A sobre B mais uma quantidade que é maior que 0. Então, obviamente, tudo isso é maior que A sobre B. E A sobre B, por sua vez, ela também é maior que 1. Tá? Então, o que acontece? O módulo de x2 é maior do que 1. E se o módulo de x2 é maior do que 1, o módulo de x1 é menor do que 1. Ora, então a gente pode localizar isso, tá? A gente vai ver pelos sinais aqui, como eles são positivos, né? Ó, A e B são positivos, a razão entre eles também é positiva, tá? Então, ó, número negativo com número negativo, esses dois. Então, x2 é negativo, só que o módulo dele, veja, é maior que 1. Então, o que acontece? Então, voltando aqui, ó, x2 é negativo, o módulo dele é maior do que 1, então ele está no exterior da minha circunferência, e se ele está no exterior da circunferência, o x1 está no interior. Então, conclusão, os meus dois pontos singulares, um está fora e outro está dentro. E quem está dentro é quem eu chamei de x1. Portanto, o teorema dos resíduos nos diz que a nossa integral, depois de feita, claro, a nossa mudança de variável, tá, a gente vai ver que ela é o resíduo, né, que a gente tinha escrito, agora em z igual a x1 desta função aqui. E veja, por tal quadrado, nós temos um polo de ordem 2. Tá? E eu vou escrever, então, vou escrever essa fatoração aqui, né? Tá? Vou botar um b quadrado aqui em evidência, o que sobra, eu vou escrever, vai sobrar uma coisa em z quadrado menos 2a sobre b mais 1, né? Então isso eu posso escrever como z menos as duas raízes, né? E tudo ao quadrado, por causa desse quadrado aqui, né? Então eu posso escrever essa quantidade dessa forma, e portanto o resíduo como é um polo de ordem 2, o limite de z, indo para x1, 1 sobre 1 fatorial, né? 1, derivada da primeira ordem, né? 2 menos 1, então derivada da primeira, e aqui z menos x1 ao quadrado, por ser um polo de ordem 2, e aqui a minha função, z, e aqui, ó, quem está no denominador, eu posso escrever dessa forma, porque aqui, ó, z menos x1 ao quadrado, eu cancelo com z menos x1 ao quadrado, fica só o z menos x2, tá? Que é o que está aqui. Agora é só derivar isso aqui,
Então, essa derivada aqui é o cálculo, já coloquei aqui diretamente o resultado, não é simples fazer isso aqui, tá? Então, dá diretamente essa derivada, e agora eu vou tomar z indo para x1. Então, quando z vai para x1, fica aqui, ó, menos x1 menos x2, b2, x1 menos x2 ao cubo. Então, agora que eu só pego as expressões, vou voltar aqui para x1 e x2, uso essas duas expressões nessa que eu tenho aqui, onde está aqui, tá? E vai me dar esse resultado aqui. Isso aqui eu posso cancelar um pouquinho, olha, tem aqui A2 menos B2, que eu usei direto aquelas expressões, né? Mas ainda posso, isso aqui sai direto daquelas expressões que eu mostrei. Mas eu ainda posso simplificar um pouquinho isso aqui, olha, quando pegar esse B2 aqui, A sobre B ao quadrado, eu posso escrever isso como A2 menos B2, dividido tudo por B2. Então B2, na hora que eu tiro a raiz, vai ficar um B, mas vai estar um B ao cubo, né? Então vai ficar um B2 sobre B3. Então vai ficar um B3 que eu vou passar para o numerador, mas aqui eu tenho um B aqui dividindo esse A. Então B com B vai cancelar, né? Então vai sobrar justamente A sobre 4, A2 menos B2, ó, uma raiz e aqui um 3, então é raiz, ó, 3 meios aqui, né? Ó, esse 2, ficou 2 ao cubo, dá 8, mas tem esse 2 aqui, portanto dá esse 4 aqui, né? Bom, então é esse o resíduo. E colocando então essas expressões aqui, 2πi, que eu tinha lá, né? Vezes, ó, 2πi, o menos 4i vezes esse resíduo. I com o i aqui vai dar 1, 2, veja, com esse 4 me dá um 8, com esse 4 aqui embaixo vai ficar um 2 no numerador. Vai sobrar o 2 no numerador, 2π, vezes isso que está aqui. E é isso, pessoal. Então aqui, ó, onde o A maior que B maior que 0, de fato, para a gente poder ter aqui, ó, A2 menos B2, para isso aqui ser uma quantidade positiva, né? Então é isso, tá? O resultado dessa integral aqui, tá? Ela dá isso aqui, justamente isso, cálculo que a gente mostrou usando o nosso já famoso teorema dos resíduos. Bom, é isso aí, pessoal.